Piores prisões do mundo. Tijuana, México. Logo após a fronteira com os Estados Unidos. Todos os dias, milhares de pessoas atravessam para o outro lado. Entre elas, há imigrantes ilegais, turistas festeiros dos Estados Unidos e traficantes. Essa parte da fronteira vive sob severa vigilância. Armas vão para o México, drogas para os Estados Unidos. É uma situação que parece sem solução, apesar da altura das cercas. Milhares de pessoas já pagaram com as próprias vidas. Todas essas questões fazem de Tijuana uma das cidades com mais extremos no mundo. Pobreza, favelas e abusos de drogas de um lado. E do outro, o maior antro de prostituição e excessos do México. É um local onde as festas são cada vez mais selvagens e parecem não ter fim. Contudo, todos os que cometem crimes em Tijuana logo vêm parar aqui, em La Mesa, uma prisão que causa mais do que medo nos mexicanos. Nevada aí. Onde os norte-americanos se sentem a escória. Sou um fuzileiro dos Estados Unidos. Lá eu sou um herói. Aqui eu sou um vilão. É um império sob controle e governado por um homem que age com mão firme. É claro que eu fico orgulhoso, porque era uma cadeia que costumava ter má fama. Uma cadeia com assassinos de sangue frio. Eu fui responsável pela morte de um monte de policiais, incluindo um comandante de alta patente. Então é óbvio que ia acabar sobrando pra mim aqui dentro. Revidar pode levar a punições pesadas. Eles deixam a gente ficar apodrecendo aqui nas celas e depois trancam tudo. Os detentos são conhecidos pelo pavio curto. A história de La Mesa está repleta de revoltas e rebeliões e um alto índice de mortes. Novas rebeliões são uma possibilidade constante. Manter as coisas sob controle pode levar a uma batalha mortal em uma das piores prisões do mundo. Atenção! Vão entrar pessoas no presídio. 6h30 da manhã. Um novo turno está para começar em uma das prisões mais famosas do México, localizada no coração de Tijuana. O comandante Mário Antônio Mesa Flores chega. Ele é responsável pela segurança dentro da cadeia e está constantemente em perigo. Além da polícia mexicana e da justiça, Tijuana é governada por algo acima de tudo: os cartéis de drogas. Quem chama a atenção deles não dura muito tempo. É o processo matinal de segurança. Não importa se você é um guarda ou o comandante. Todos precisam passar pelas revistas com detectores de metais, exames de segurança e uma checagem física. Não tem como evitar. Drogas, armas e até cigarros são proibidos em La Mesa. Às 7 horas, os guardas começam a se preparar para o serviço. O trabalho deles é manter os mais de 3.000 detentos sob controle, o que envolve patrulhar a prisão e revistar as celas. Em cada pavilhão, as tropas do comandante verificam tudo constantemente. Agora, nós vamos atrás, especialmente de armas e substâncias, como drogas e tabaco. Antes de mais nada, a reunião matinal. Os guardas costumam carregar algemas, cacetetes e gás lacrimogêneo. Cora Ramírez. Presente. Medina Muriel. Aqui, senhor. Medina Valenzuela. Presente, senhor. Torres Esparça. Presente. Tapia Cano. Presente. Meia volta, marchem! Eles estão indo para os pavilhões. La Mesa separa seus detentos de acordo com os crimes, perfil de risco, idade e gênero. O prédio 1 é onde ficam os traficantes de drogas, ladrões e condenados por crimes violentos. Na seção 2 estão os sequestradores e assassinos com baixo perfil de risco. Na 3 e 4, os que cometeram crimes menores, os que trabalham na prisão e os mais velhos. Trancados na seção 5 estão criminosos sexuais e os doentes, que têm desde diabetes até HIV. Todos compartilham uma área central.
Pavilhão 6 é totalmente isolado do restante do presídio. É nessa ala que ficam os detentos mais perigosos, assassinos de cartéis e assassinos em série. Também há outro pavilhão separado para mulheres. O comandante Flores começa a sua inspeção pelo pavilhão 1. Todos os dias, até 20 novos detentos dão entrada aqui. O objetivo de Flores é avaliar o humor no presídio, se os detentos estão se comportando mal, se há alguma gangue se formando dentro das celas e se há alguma rebelião sendo preparada. Ô, pessoal, todo mundo quietinho, o capitão tá chegando. Capitão! Chega aí, capitão! Nossa, chega aí! A gente quer sair! A gente quer tomar um banho de sol! Chega aí, capitão! Ó, calor aqui dentro. Aí, não tá ouvindo, não? Abre a cela aqui, ó. Cada cela do pavilhão 1 de La Mesa tem uma média de 8 a 10 criminosos presos pelos crimes de roubo, assalto, posse de arma de fogo e tráfico de drogas. Eles compartilham uma área de apenas 4 por 4,5 metros. Os detentos têm poucos pertences, principalmente algumas peças de roupas, toalhas e pequenas lembranças do mundo exterior. Eles se mantêm apenas com o básico. Foi preso no aeroporto por tráfico de drogas e condenado a 5 anos. Ele já cumpriu 3, ou seja, são 3 anos dormindo, tomando banho e usando sanitário sem um único momento de privacidade. Tudo aqui é tão sujo, é horrível ter que sentar nessa privada aí. Sabe, eu tive uma infecção no pé um dia desses. A comida também chega aqui muito gordurosa e sem gosto também. Faz muito calor aqui. A família de Abraham tenta há tempos transferi-lo para outro presídio, mas sem sucesso até agora. Ele, porém, segue esperançoso. Muitos outros detentos já perderam toda a esperança, especialmente os norte-americanos do presídio. É o caso de Taylor Elliott Howard. Por isso, cidadãos dos Estados Unidos devem lembrar que se tiverem problemas com a lei em Tijuana, que fica a um passo da terra natal, vão parar aqui. Taylor está em uma cela com mais 6 norte-americanos. Eles são mantidos em separado, pois o risco de desavenças com outros detentos é muito alto. Na verdade, eu estou sendo acusado de roubar um carro. Roubo à mão armada de um carro. Então, dizem que eu tinha 2 armas e uma R-15 e uma 9mm. Daí, me deram 9 anos por isso. 9 anos em La Mesa. Ele foi parar em uma das piores prisões do mundo. Essa é minha cama, é bem aqui que eu durmo. Aqui é onde o Sean dorme. Aqui é onde o Troy fica. Já ali em cima fica o Brandon. Tem o Dakota, tem o Ty. E o Mike dorme aqui. A gente entra no banheiro por aqui. Essa é a pia onde a gente lava as mãos. E o vaso fica aqui. Dá pra ver agora que estamos sem água. Eles só liberam durante algumas horas por dia. Os abusos são terríveis. As condições de vida aqui são horríveis. Sou um veterano de guerra, fuzileiro dos Estados Unidos. Eu servi na guerra do Iraque. Fui condecorado. Por lá eu sou um herói. Aqui eu sou um vilão. Eu nem posso telefonar para minha família para avisar onde eu tô. Mas o pior de tudo nem é a cela em si. Pior ainda é o fato de que os detentos quase nunca podem sair. A gente só tem 2 horas de sol por semana. E às vezes a gente não tem nem isso. Às vezes eles diminuem se alguém faz alguma besteira no pátio e acaba ferrando com a vida de todos os outros presos. Aí a gente fica meia hora, 1 hora, se alguém faz besteira. Tirando isso, a gente mofa aqui 24 horas por dia, 6 dias por semana. Em La Mesa, exercícios e ar fresco são um luxo. Não importa se é um ladrão de carros, traficante de drogas, abusador de crianças ou assassino de cartel. O único contato que costumam ter com o sol tende a ser por entre as grades. Eles passam quase que a pena inteira nas celas, ou seja, são 2 metros quadrados para cada detento. Para alguns, é por poucos anos, para outros, pelo resto das vidas, e não há dúvidas disso.
Vivem quase que permanentemente trancados e sem privacidade em uma prisão com regras extremamente rígidas. Regras definidas por um homem que tem a primeira e a última palavra sobre tudo em La Mesa desde 2014. O diretor César Daniel Ramírez Acevedo. Senhor diretor, estou me reportando ao serviço. Houve apenas algumas anormalidades. Tudo está em ordem. Pode ficar certo. tranquilo. É bom Com sua saber. licença. Obrigado. Todos os dias, Acevedo verifica se o seu presídio está sob controle e busca resolver os casos problemáticos assim que possível. Antes de La Mesa, Acevedo já tinha ocupado o posto de diretor de outras 5 prisões mexicanas. Agora ele está no coração de Tijuana, a cidade em que os cartéis de drogas lutam para ter o domínio absoluto e na qual 85% dos assassinatos estão ligados a narcóticos. Acevedo comanda com a premissa de 100% de controle. Não importa o que aconteça na cadeia, o diretor Acevedo fica sabendo. Os primeiros detentos são liberados para sair de manhã cedo. É um momento que deixa os carcereiros em alerta. Afinal, as chances de um ataque aos guardas, talvez até com uso de armas improvisadas, são bem maiores nesse momento. Pode abrir a cela 6 e a 16 também. Tá legal. Entendido. Eu tô indo abrir as celas. Podem sair. A rotina é sempre a mesma. Entre segunda e quinta-feira, os guardas abrem celas específicas de um certo andar de um determinado bloco. São sempre as mesmas celas, nos mesmos horários, toda semana e apenas uma de cada vez. Vamos, podem sair. O grupo seguinte não é liberado até todos os detentos estarem nas escadas. Assim, os guardas ficam um passo à frente. Vamos, gente, andando sem parar. Não corram, vá devagar. Para a maioria dos detentos, é nesse momento que eles têm suas únicas 2 horas de contato direto com o sol na semana. Os detentos são distribuídos. Essas medidas, os detentos só fazem contato com alguns outros durante o tempo na prisão, independentemente do período que passarem ali. É assim que Acevedo, o diretor de La Mesa, evita ao máximo o risco de comércio ilegal, brigas e de tráfico de armas e drogas. Hoje nós melhoramos a segurança e melhoramos o controle que nós temos sobre os preços. Há alguns anos não havia essas regras. Os presos passavam tempo demais fora das celas sem a supervisão adequada. O governo do país também era um problema, assim como as quadrilhas. Em La Mesa, os guardas já perderam a luta contra os detentos em mais de uma ocasião, com consequências fatais. Ocorreu em 2008, quando aconteceram 2 rebeliões em um espaço de 1 mês. Na primeira, 4 detentos perderam suas vidas. Para punir os detentos, a água e a comida foram racionadas, o que levou a uma segunda rebelião e muitos dias de embates. As famílias dos detentos começaram a se desesperar. No fim, a polícia invadiu o presídio e o resultado foram 12 gravemente feridos e 21 mortos. Foi uma catástrofe que jamais poderá se repetir. Atualmente, a equipe de segurança externa de La Mesa garante que, caso outra rebelião ocorra, ninguém conseguirá fugir. Estou com 5 balas. Guardas protegem os muros externos no centro de uma cidade mexicana na qual vivem milhões. Há uma medida adicional de segurança. Cães altamente treinados são mantidos nessa área.
Para o caso de o pior acontecer, os guardas ficam equipados com armas de fogo e granadas. Lamesa mantém seus detentos mais perigosos em extremo isolamento em um pavilhão afastado. O comandante Flores segue em busca de rebeldes na seção 6. Esta parte da prisão funciona de um modo mais ou menos independente. Cerca de 450 detentos são mantidos apenas nesta seção. A diferença é que são todos manda-chuvas e trabalham para estruturas de cartéis. O potencial de risco é extremamente alto. E aí, como estão as coisas? Tá tudo bem, tá tranquilo. Francisco Javier Villa Padilha é um dos assassinos de cartel mais famosos por aqui. Foi condenado por matar um policial e deve receber outras penas. Por causa dos meus crimes, os militares me torturaram. Me bateram, me chutaram, fizeram um monte de coisa. Enfiaram a minha cabeça na água e puseram um saco na minha cabeça. Eles fizeram tudo isso para se vingarem do que eu fiz contra eles. Acontece que eu fui responsável pela morte de um monte de policiais. Entre eles tinha um comandante de alta patente. Então, como eu cometi esses crimes todos, com certeza era óbvio que uma hora ia acabar sobrando para mim aqui dentro da cadeia. Ele foi pego poucos dias depois, junto com outros 3 membros da gangue. Quando ele foi preso, os policiais apreenderam 5 armas, 174 balas de munição e 51 pacotes de metanfetamina, entre outros itens. Eu vivia bem, tinha minha esposa, às vezes uma namorada. Meus filhos tinham uma vida boa, não faltava dinheiro. Tudo eu comprava, era assim, desse jeito. Eu não sabia o que era fome. E eu tinha dinheiro para comprar o que eu quisesse. Tudo que eu via, eu queria comprar para mim. Já aqui na cadeia, você geralmente não consegue receber nem o mínimo. A alimentação em Lamesa é trabalho dos funcionários, junto com cerca de 100 detentos com penas menores e perfil de baixo risco. Somos poucos com permissão para deixar as celas por um período maior do que o horário do pátio e das visitas. Esse processo até permite que os detentos reduzam suas penas. 2 dias de trabalho reduzem 1 do período de prisão. A segurança máxima também se aplica ao momento de entregar as refeições. Todos os dias, os guardas verificam a comida e a equipe para evitar contrabando. Os detentos preparam cerca de 3.000 refeições 3 vezes ao dia. Eles também distribuem os 20 e tantos litros de água por cela. Não há um refeitório. A comida é entregue diretamente nas celas pelos próprios detentos. Faz com que os guardas tenham o mínimo possível de contato com o interior das celas. O principal objetivo é mantê-los lá dentro pelo máximo de tempo que puderem. Portanto, foi constatado um problema físico. Ele não conseguia correr e não podia caminhar, porque havia saído sem permissão. A impossibilidade completa de qualquer contato é um problema bem frequente também para os detentos norte-americanos do pavilhão 1. Mesmo que eles consigam ficar cara a cara com um guarda, quase nenhum no presídio fala a língua deles. Tudo o que resta fazer é esperar. Olha, basicamente o que eles tentam fazer é te trancar e jogar a chave fora. Nesse lugar, pouca gente fala o idioma daqui. Eles não entendem minha língua. Eles nem tentam trazer um intérprete, nem nada assim. Então a gente aqui tá ferrado. Não temos nenhuma ajuda aqui. Quase não há comunicação e contam apenas com o que é essencial para sobreviver. Contudo, esse não é o maior medo dos detentos norte-americanos. Desde que eu cheguei aqui, pelo menos no que diz respeito aos problemas de saúde daqui, eu já vi 9 pessoas desse bloco que morreram por doenças ou coisas assim.
E eu não tô falando da cadeia inteira, só das pessoas desse bloco, deste andar que nós estamos. Elas morreram pelas más condições ou por ficarem doentes e não terem nenhum suporte médico. Taylor espera sobreviver ileso à sua pena em La Mesa, uma das piores prisões do mundo. Ele deposita sua confiança principalmente em Deus. A noite cai sobre Tijuana. Enquanto a cidade mexicana começa a ferver com uma mistura de guerra entre cartéis, traficante de drogas e turistas norte-americanos querendo festejar, para os detentos de La Mesa, a noite tem outro significado. Chega de TV, energia e luzes. É para dormir. Tá bom. Apaguem as luzes e desliguem a TV. E vão dormir. Na manhã seguinte, chega o fim de semana e com ele as visitas. Cerca de 500 parentes vão ao presídio. Apenas aqueles com laços sanguíneos podem entrar. Eles trazem roupas, produtos de higiene e dinheiro para os detentos. É o caso da mãe de Abraham, Erika. Ela mora a poucas horas da prisão, mas só consegue visitar o filho em um espaço de semanas. Ela sabe que as visitas da família são uma das poucas chances do filho sair da cela fora do horário do banho de sol. Oi, meu filho, tudo bem? Ah, que saudade. Erika tenta há muito tempo transferir o filho para um presídio com condições menos rígidas e mais próximo da família. Tem um peixe e também um pouquinho de arroz. Eu queria que o meu filho tivesse permissão da diretoria para passar um pouco mais de tempo do que atualmente, fazendo coisas diferentes fora dessa cela. O processo corre e temos esperança de ele ser transferido. Nenhum dos dois sabe se e quando a petição dela será aprovada. Até lá, tudo o que resta a eles é manter a perseverança. Não demora até que o horário de visita esteja terminado. Pelas regras do diretor Acevedo, são apenas algumas horas. Os guardas logo vão em busca dele. Os parentes tentam constantemente contrabandear drogas, tabaco ou mesmo meras canetas para a prisão. Calma aí! Só um minuto, eu já tô indo! Sabe, a primeira coisa que me ocorre quando eu penso sobre onde eu estou trabalhando é que é um desafio. Com certeza. Controle absoluto. Celas minúsculas e vigilância constante são as ferramentas que o diretor da prisão usa para tentar algo acima de tudo: evitar outra rebelião. A seção 7 é o pavilhão feminino. Dolores Sanchez está aqui desde 1999, cumprindo pena de 34 anos por sequestro. Bom, antigamente tinha mais liberdade. Nós mesmas abríamos as celas e aí podíamos sair e entrar quando queríamos. Só que hoje tem mais segurança, porque não tem drogas, não tem álcool e não tem corrupção como tinha antes. Então, estamos mais seguras e com mais disciplina. Atualmente, Dolores trabalha como enfermeira e tem permissão de receitar remédios como insulina e antidepressivos para aquelas que sofrem no pavilhão feminino. Isso dá a ela um pouco mais de liberdade do que a maioria das outras detentas. Contudo, Dolores ainda se lembra de quando tinha uma vida completamente diferente dessa atrás das grades, na qual havia um salário, restaurantes de fast food, lavanderias e casas noturnas, mas também muito tráfico de drogas e violência. Após ser construída em 1956, demorou até 2002 para que o governo desse um fim à antiga La Mesa. Foi quando o presídio foi reestruturado. Até hoje, Dolores não sabe ao certo qual desses dois mundos é melhor e qual é mais difícil. Aí eu acabei falando que não sabia. Na época, ninguém dizia que não podia brigar ou vender. Podia se prostituir, que não podia fazer essas coisas. Não tinha nada disso aí.
A administração da cadeia só se preocupava que ninguém fosse fugir. E era só. Nós tínhamos trabalho, tinha restaurantes e computadores também. Muitas oportunidades de trabalho. Todos tinham grana. Agora nós não temos mais dinheiro nenhum por aqui. Atualmente, La Mesa ao menos tem lojas. O presídio vende sopas em pó, lanches e refrigerantes em cada um dos 5 pátios. Também vendem itens bem básicos como papel higiênico. São coisas que os detentos precisam comprar, além de mercadorias de luxo, como tinta para cabelo. Os vendedores são detentos como Chissé Barros Quirero, condenada a quase 7 anos por posse de uma arma de fogo. Os detentos pagam usando suas digitais. O processo é todo eletrônico. O presídio é uma espécie de banco. Isso permite controlar o que cada um possui e é possível até congelar a conta de alguém. Você só tem o direito unicamente de comprar produtos de higiene pessoal. Coisas como doces e refrigerantes. Fica tudo bloqueado. Um item muito requisitado são as refeições frescas para os detentos mais abastados. São preparadas na cozinha do presídio masculino e durante a entrega há uma regra importante: total separação dos sexos. É vetado qualquer contato entre homens e mulheres em La Mesa. Os funcionários são totalmente responsáveis pela qualidade e quantidade. Eu tô vendo se estão em perfeitas condições e também se tem o número correto de sanduíches. Caso algum item desapareça, Chissé corre o risco de enfrentar a pior punição de todas: o banimento para um local onde ninguém em toda La Mesa quer ir parar. Eu posso ir para o isolamento por uns dias. Eles retiram todo o meu tempo de pátio e também deixo de ter permissão para ligar para minha família. Um período no isolamento significa muito mais do que apenas um confinamento solitário em La Mesa. É uma punição que todos os detentos temem. Enquanto tenta se antecipar à próxima rebelião, o comandante Flores chega ao local em que nem os guardas gostam de ir: uma das celas de isolamento do presídio. O que foi? Nada, tá tudo certo com a gente aqui. A gente não fez nada. Tá tudo certo aqui com a gente, seu guarda. Seja por brigas, armas ou drogas, qualquer um que quebrar as regras termina aqui, o que significa ainda menos contato com o sol. Não há eletricidade. Trancados, os detentos vegetam isolados durante dias a fio. As celas são repletas de suor, ar parado e uma quantidade crescente de mofo nas paredes. Os detentos daqui precisam se virar sem papel higiênico e não sabem ao certo quando poderão sair. A situação geral daqui é um problema enorme. Compreende? Bom, não sei se você consegue sentir o quanto está quente aqui, porque a gente não tem o que fazer e, como você pode ver, a gente está isolado e não tem ventilação. O que tem é esse ventiladorzinho aí. E eles deixam a gente apodrecendo aqui, fecham as portas e vão embora. O outro problema é a água. Não tem água corrente todos os dias aqui nas torneiras. Tudo que a gente está pedindo é água porque não tem. Só estamos querendo o nosso direito de poder beber um pouco de água, então é difícil. Caramba, nunca tem água aqui. Como dá pra ver, não tem o suficiente aqui, sabe? Trancafiados por semanas e meses, tudo o que resta aos detentos é vegetar aqui. Não quero problema. Desculpa, só que não tem nada aqui dentro. Do lado de fora, membros de gangues brigam entre si. Aqui dentro, precisam conviver com os inimigos. É o caso do assassino de cartel Francisco. Ele compartilha uma cela com membros de outras gangues. Aos poucos, ele aprendeu a aceitar essa questão e não sabe se um dia vai querer voltar à sua antiga vida. Entre o passado e o presente, ele se deu conta de que já passou bem mais tempo sem liberdade do que os 7 anos em que está em La Mesa. Eu costumava caçar pessoas e matava elas. Eu estava sempre em perigo lá fora. Eu era desse jeito. Ou seja, eu também vivia num tipo de prisão.
A maior preocupação de Francisco é que ele não tem notícias da família há muito tempo. A única pessoa que às vezes o visita é sua mãe. Francisco acredita que os filhos devem ser criminosos também, apesar de não ter certeza. Eu vivo pensando nas minhas crianças, nos meus filhos, são aqueles ali. Eu olho para essa foto todas as manhãs. Enquanto para Francisco tudo o que sobrou foi uma foto, Abraham, do pavilhão 1, se segura a uma questão acima de todas: a esperança de, enfim, ser livre. O rapaz de 22 anos aguarda notícias da mãe sobre a transferência para um presídio menos rígido. O norte-americano Taylor já perdeu todas as esperanças há muito tempo. Ele não fala com a família há meses. Isso porque os detentos que querem fazer telefonemas precisam de algo necessário para tudo mais por aqui: dinheiro. É um saco. É um saco. Todo mundo com quem eu converso que já esteve em uma cadeia dos Estados Unidos diz que, comparando com isso, as de lá são como hotéis, as cadeias lá são como hotéis. Estão vendo aqueles telefones ali? Eles costumavam liberar chamadas a cobrar pra gente ligar para os Estados Unidos e falar com as famílias. Só que agora eles resolveram acabar com as chamadas a cobrar. Então temos que comprar cartões telefônicos pra gente poder fazer ligações. E assim, tipo, só uma pessoa na minha cela recebe grana. Todos os outros não têm familiares aqui, não tem grana. E a gente não consegue falar com a família porque não depositam nada. E aí com as carteiras e pulseiras que eu faço e vendo, eu compro produtos de higiene. Eu compro pasta, escova de dente, sabonete, coisas assim, papel higiênico. Porque eles não dão nada pra gente aqui. Dinheiro é essencial para sobreviver em La Mesa. Abraham não tem nenhuma boa notícia, nenhuma novidade sobre sua liberação. Ele usa os poucos minutos restantes para fazer ligações para os irmãos e irmãs. São ligações importantes porque eu converso com a minha família e com amigos que eu não vejo já faz 3 anos. E também as minhas irmãs, por exemplo, que estão crescendo. E é por isso que eu ligo a cada 2 semanas para dar um oi e elas lembrarem que eu sou o irmão delas. E também que eu estou disponível e que me interessa saber como anda a vida delas. Agora, tudo que o rapaz de 22 anos pode fazer é aguardar mais uma semana até que o sistema de justiça mexicano decida dar mais liberdade a ele ou não. Taylor aprecia os últimos raios de sol com os amigos norte-americanos e continua tentando resistir. São 9 anos aqui. Cara, isso é muito ruim. Eu nem sei mais como eu me sinto. No momento, eu tô apenas empurrando e empurrando com a barriga. E então, é como se cada dia que passa é um dia a menos. Ainda falta um tanto, mas já se foi mais um. E é assim que eu vou levando. Eu tento não pensar muito sobre isso para não me estressar com a situação. Eu só vou levando e tomara que eu sobreviva, tá ligado? Eu só vou levando. Taylor espera ser libertado mais cedo por bom comportamento ou redução da pena. Vamos retornar. O tempo de pátio acaba após 2 horas. Agora todos devem retornar às celas. O destino que aguarda a maioria dos detentos é mais quase 7 dias atrás das grades. Para começar, todos os detentos de cada cela se enfileiram. Então, deixam o pátio juntos, mantendo distância do grupo de trás, um pátio após o outro. É um método que tem uma justificativa. Nós fazemos de um jeito que, quando acaba o tempo de pátio do primeiro grupo, só então os outros entram. Nós temos que separar as gangues, umas das outras. Nossa espécie. Para o comandante Mário Flores, este é o momento perfeito para começar as revistas. Ele suspeita que há armas improvisadas em uma das celas. Atenção, agora nós vamos entrar na cela 1111. 1111, compreenderam? Dario, é para você esperar do lado de fora. Os outros se reúnam e venham comigo.
Os guardas estão atrás, principalmente de facas improvisadas, feitas com escovas de dente, fios e pedaços de metal, ou qualquer coisa que os detentos possam usar para brigar entre si ou atacar os guardas. Atenção, estamos entrando nas celas. Atenção! Saiam já das camas. Desçam todos, desçam todos. Rápido, rápido! Todo mundo agora no chão. Todo mundo virado para a parede. No chão e para a parede. Vamos fazer uma inspeção. Então encostem na parede. Sentem e virem para a parede. Sentem no chão agora. Então, os homens do comandante Flores vasculham a cela suspeita. Passando, passando. Vem aqui pro outro lado. Primeiro, os guardas levam os detentos para fora e fazem uma revista completa neles. Depois, a tropa passa um pente fino em cada centímetro dos 18 metros quadrados da cela. Colchões, sapatos, revistas e tudo mais. Tem muita tralha aqui. Alguém já deu uma olhada nessas revistas? Já pegou o ventilador? Temos que abrir. Até agora, tudo o que eles acharam foram pesos improvisados, possivelmente inofensivos. Mas no caso de brigas, podem se tornar armas fatais. Agora, vão olhar no ventilador. Nós acabamos achando aqui, dentro desta cela, este aquecedor, que estava dentro do ventilador. Foram os presos que fizeram para esquentar água e serviria para todos os detentos. Só que não é permitido nesta cadeia terem isso. Vira e mexe, achamos coisas escondidas. Podem jogar água quente na gente. Mas o que tem de mais comum são essas armas improvisadas. Como esta aqui. Eles fazem usando escovas de dente e pedaços de metal. O resultado da revista foi uma escova usada como uma pequena faca e um aquecedor para terem água quente na cela. Ambos improvisados a partir de pedaços de metal, uma escova de dente ou fios de um ventilador velho. Tudo isso é potencialmente nocivo. Pode soltar eles. Vamos? Vamos. Confere se está trancado. A punição para os detentos desta cela será determinada pela comissão do presídio nos próximos dias. Eu sempre tento dar um jeito em tudo por aqui. É possível que os detentos recebam só uma advertência ou que fiquem sem TV ou tempo de pátio. No pior dos cenários, eles também podem ir parar na solitária. Mais um dia está chegando ao fim em La Mesa. Mais um dia em que Abraham, o traficante de drogas condenado de 22 anos, passou na esperança de logo estar fora daqui. Eu estou à espera de duas respostas, ou a transferência ou a liberação. Eu percebo que em pessoas que já estão aqui há uns 3 anos, o estresse se acumula e a personalidade delas muda um pouquinho. Elas costumam ser mais impacientes, menos tolerantes, e geralmente essas pessoas vivem de mau humor. E os norte-americanos estão tentando não desistir, especialmente Taylor. Aí, eu não quero deixar esse lugar me transformar. Mas acontece que isso aqui é a p*** de um buraco. Eu não quero ser transformado. Eu tenho que me manter forte e... Tá ligado? Tipo,
Você me entende? Chissé, condenada por posse de uma arma de fogo, deve ser libertada dentro de alguns meses e já está planejando sua vida. Eu quero recomeçar e também investir numa carreira como médica. E eu quero seguir em frente. Dolores, por outro lado, vai passar mais 15 anos atrás das grades. Ela vai ter mais de 50 anos quando for solta. Quando eu sair daqui, eu vou ter que começar a me adaptar às tecnologias e às pessoas que também mudam bastante, não é mesmo? O mundo e a sociedade estarão diferentes do que são agora. E o assassino Francisco não sabe ao certo se tem vontade de, algum dia, voltar a ser livre. As pessoas com as quais eu costumava trabalhar foram todas assassinadas 3 meses depois de terem sido soltas. Já estão mortas. O diretor Acevedo conseguiu manter La Mesa sob controle por mais um dia. É uma prisão no coração de Tijuana. Durante muito tempo, uma prisão tomada por pura anarquia, na qual muitas pessoas perderam as vidas em rebeliões. Uma prisão com regras invioláveis, um mínimo de liberdade e o máximo de vigilância. Orgulhoso, porque era uma cadeia que costumava ter uma fama pela bagunça. Era chamada de a Vilazinha, porque realmente tinha as características de uma vila normal, mas não era um presídio eficiente. E atualmente mantemos o controle e existe um programa para os detentos saírem, então tem segurança. Na época do apelido, a Vilazinha eram os detentos que realmente mandavam por trás desses muros. Era um local repleto de drogas, prostituição e violência. O diretor Acevedo está obcecado por garantir que nada disso volte a se repetir em La Mesa, que é uma das piores prisões do mundo.